e leio as palavras do Cristo que Mateus resolveu escrever. No capítulo de número 5, verso de número 48. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 48. As Sagradas Escrituras dizem assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Amém? Queridos, estamos num capítulo importantíssimo da Bíblia Sagrada, bem como estamos num capítulo importantíssimo no livro de Mateus. Diria eu que esse capítulo ele é singular, ele é prismático, ele é diferenciado, porque é nesse capítulo que Cristo ele se revela ao mundo. É nesse capítulo que Cristo revela o seu conhecimento sobre a lei. É nesse capítulo que Cristo ele revela a palavra de Deus que estava oculta, que estava escondida. É justamente nesse capítulo, é aqui que Jesus ele começa a falar sobre aquilo que você e eu entendemos e conhecemos como um evangelho. E quando Jesus ele está nesse capítulo, ele está onde? Ele está num monte. Então Jesus ele sobe ao monte. E quando Jesus ele sobe ao monte, ele se coloca na condição de legislador, pois o evangelho nada mais é do que uma interpretação da lei de Moisés. Então Jesus trazendo a lei de Moisés de modo interpretativo por ele, que era mestre, que era rabi. Então Jesus subiu ao monte, e quando Jesus sobe ao monte para poder falar da sua interpretação da lei, que você e eu intitulamos e damos o nome de evangelho, da palavra de Deus revelada, que é o evangelho, nós vamos ver que Jesus ele traz à memória algo ou um fato na história de Israel. E que fato? Se voltarmos às páginas da Bíblia Sagrada e nós formos lá para o livro do Êxodo, teve um outro personagem que também subiu ao monte, Moisés. E esse personagem, Moisés, que subiu ao monte, era legislador. Ele trouxe a lei de Deus, ele trouxe a palavra de Deus, ele revelou aquilo que Deus revelou a ele revelou ao povo de Israel. Então, do mesmo jeito que Moisés, Jesus se coloca no monte. Do mesmo jeito que Moisés, Jesus ele traz a palavra de Deus. Do mesmo jeito que Moisés, Jesus ele revela aquilo que estava escondido. E Jesus é um legislador, Jesus é mestre. E o Sermão do Monte ele é a contracultura, segundo John Stott. A contracultura diz respeito que o evangelho de Jesus Cristo ele vai na contramão da cultura vigente, do mundo vigente. Então o evangelho ele caminha na posição contrária às doutrinas e ideologias deste mundo. E Jesus, como mestre, ele veio revelar a sua palavra. E quando ele revela a sua palavra, ele traz um novo significado para a ideia de Deus, para a pessoa de Deus. Jesus ressignifica Deus. Então, quem é Deus para Jesus? Se perguntássemos para Jesus, ele responderia para você que Deus é um Pai. É isso que nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, quem é Deus para Jesus? Para Jesus, Deus, ele é Pai. E não é somente Pai. Para Jesus, Deus é um Pai perfeito. É desta maneira que Jesus ele caracteriza e define Deus. Então Jesus veio ressignificar a ideia de Deus. O interessante de falarmos sobre a ótica de Jesus em relação a Deus é que quando pegamos dois povos que Deus se relaciona na Bíblia, ou seja, os judeus e também a igreja, os gentios, os cristãos, nós vamos ver que judeus e cristãos eles têm uma definição sobre um atributo de Deus de modo diferente. O que o judeu pensa acerca de Deus, às vezes não é o que um cristão pensa acerca de Deus. Então vamos supor que nós estamos num bate-papo, nós estamos conversando. Você me convidou para ir à sua casa tomar um café, comer um bolo de fubá cremoso, um bolo de milho, ou você fez uma janta para agradar o pastor e eu humildemente resolvi aceitar e fui na tua casa. Mas como todo papo de crente, nós sempre na igreja, sempre terminamos na Bíblia. Há um determinado momento que nós estamos conversando, que a gente consegue converter aquela conversa para a Bíblia. A gente consegue converter aquela conversa para Jesus. Crente é assim. Então o que acontece? A gente está lá conversando e de repente, então, eu pergunto para tu que é cristão, defina Deus. E se fôssemos falar para o mundo cristão, defina Deus. E o mundo cristão diria, e acredito que diria de forma unânime, Deus é amor. É o primeiro atributo que vem à nossa cabeça. É a primeira coisa que vem à nossa cabeça.
Porque o evangelho do Cristo é pautado no amor. Então a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando nós fazemos a pergunta, quem Deus é, o que Deus é, defina Deus, é que Deus é amor. Mas suponhamos que fosse o contrário, então, agora nós viéssemos conversar com um judeu, e conversando com um judeu, eu fiz essa mesma pergunta para esse judeu, e eu perguntasse para ele, então, defina Deus, quem é Deus para você? Em uma única palavra. Esse judeu não ia dizer amor, porque a ótica é diferente. Esse judeu diria, Deus é santo. Mais precisamente o judeu diria, Deus é santo, santo, santo. Essa seria a resposta de um judeu. A primeira pergunta, então, é, por que que um judeu, ele diria santo, santo, santo? E acredito que a resposta está no termo linguístico, no hebraico antigo. Diferentemente do português, o hebraico antigo, ele não possui adjetivos superlativos. E o que seria o adjetivo? É aquilo que caracteriza um sujeito. Então vamos lá, vamos entender. Na frase, o pastor Rodrigo é bonito. E eu sei. Eu já sabia. E mesmo que tu não falasse, eu tenho um espelho. Eu sei. Quem é o sujeito? O pastor Rodrigo. E qual é o adjetivo que caracteriza, que melhor caracteriza o pastor Rodrigo? Bonito. Então o que acontece? No português eu consigo pegar esse adjetivo bonito e dar um superlativo para ele. No português, por exemplo, o pastor Rodrigo seria bonitíssimo. Eu poderia conversar com você e você falaria para mim assim, pastor, você é bonito. Um pouquinho mais, vai. Você é bonitão, pastor. Você é bonitíssimo. Agora sim. Adjetivo superlativo, a façanha linguística no português, nós temos. No hebraico, não temos. Então não existe a hipótese de um judeu falar, Deus é santíssimo, porque no hebraico antigo não existe o superlativo. Mas no português eu consigo falar. Então, como no hebraico não tem adjetivos superlativos, para dar ênfase a uma característica de Deus, o judeu ele tem que usar da repetição. É por isso que ele diz, Deus é santo, santo, santo. O brasileiro já dizia assim, ou já diria assim, Deus é santíssimo, pronto. Vou ficar repetindo, para quê? O judeu tem que repetir. Porque ele não tem adjetivos superlativos. É por isso que em Eclesiastes, capítulo de número 2, capítulo de número 1, verso de número 2, nós vamos ver Salomão dizendo, vaidade de vaidades, repetições. Você pega o próprio Cristo em João, capítulo de número 5, verso de número 24, dizendo, em verdade vos digo, toda vez que você encontrar na Bíblia repetições de um termo, o judeu quer dar ênfase àquilo. No caso do brasileiro, do português, eu não preciso de repetição, eu tenho o superlativo. Então, pela ótica do Cristo, Deus é um pai, e Deus é um pai perfeito. Em outras palavras, Deus é um pai santo. Em outras palavras, Deus é a santíssima bondade em amor. É isso que Deus é na visão de Jesus. E já que Jesus está falando de perfeição e santidade, santidade e perfeição é um atributo divino. É algo inerente a Deus. E é algo que caracteriza a Deus. E é algo que fala da essência de Deus. Porque os outros atributos podem até caracterizar Deus, mas eu não consigo mensurar os demais atributos. Tem atributo que a minha mente ela vai bugar. Por exemplo, quando nós falamos sobre a onipotência divina, nós sabemos que Deus tem todo o poder. Mas como funciona isso? Quanto de poder é isso? Permita-me filosofar aqui, queridos, e trazer para você uma problemática para fazer questão de você sair daqui pensando.
Deus, tendo todo o poder, ele poderia criar uma pedra que ele mesmo não conseguisse carregar, porque ele tem todo o poder? Não precisa me responder. Perceba que existem atributos que eu não consigo mensurar. É claro que ele tem todo o poder, ele poderia criar a pedra mais pesada, mas se ele não conseguisse carregar, ele não era Deus. Perceba na problemática. Então perceba que a minha mente finita, ela não consegue mensurar Deus, não consegue entender Deus, determinados atributos de Deus, mas a santidade não é assim. A santidade eu consigo entender. Deus é santo, melhor. Deus é santo, santo, santo. Melhor ainda, Deus é santíssimo. Deus é perfeito. E eu consigo entender isso traduzindo essa expressão. Em Deus não há dolo. Em Deus não há erro. Em Deus não há mancha. Em Deus não há variação de mudança. Não existe a probabilidade de Deus maquinar o não existe a probabilidade de Deus ter sombra do mal. Não existe isso. Não existe. Então eu consigo entender. Ele é santo. Ele é perfeito. É por isso, queridos, que eu não consigo entender determinadas expressões de crente. Eu não consigo. Por exemplo, toma cuidado. Deus vai pesar a mão. O que é pesar a mão? Você não foi para a igreja não? Já faz 3 domingos. O Deus que abriu a porta, ele também fecha a porta, viu? Vigia. Deus vai jogar um corona aí. Deus pesa a mão. Perdoa-me, queridos. Eu não consigo pensar desta forma. Porque Deus é perfeito. Não há maldade em Deus. Pois se pesar a mão significa dar o troco, se pesar a mão significa ser vingativo, isso faz parte da defeituosidade. Isso faz parte da imperfeição, pois só é vingativo quem é imperfeito. Só maquina o mal quem é imperfeito. Só maquina a maldade quem tem defeito. E se Deus não tem defeito, Ele é perfeito. Ele é santo, 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 santíssimo, plenamente santo. Nele não há dolo. Então, eu não consigo entender essa expressão. Eu acho que essa expressão não cabe muito para o Deus que Jesus veio mostrar como perfeito. E também não cabe muito para os profetas, como por exemplo, Isaías, quando ele escreve no capítulo 41, verso de número 14. Não temas, verme de Jacó, tipo assim, coisa insignificante, não temas, povozinho medíocre de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, aquele que te ajuda, você não sendo nada, é o Santo de Israel. Então esse Deus que maquina o mal, que arquiteta o mal, que pesa a mão, não me parece o Deus apresentado por Jesus, nem o Deus apresentado pelos profetas. Aí tu pergunta assim, mas pastor, então como é que é o sistema de correção de Deus? Eu acredito que o sistema de correção de Deus, que é um Pai perfeito, está pautado na lei que Ele criou, que conhecemos como lei da semeadura, onde Paulinho, meu amigo, escreve em Gálatas capítulo 6, verso de número 8, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Se tu semeia vento, tu quer colher o quê? O cara me fuma há 20 anos. Aí não quer ter problema de respiratório? O cara vai trair a mulher perdoa. O contrário também é verdadeiro, o homem pode perdoar. Deus com certeza perdoa e joga no lago do esquecimento. Mas, e a consequência? O filho que vai vir, que pode vir, a casa que tu pode perder, toda vez que tiver briga no relacionamento, vai ser jogado na tua cara que tu traiu, e a consequência? Deus perdoa.
mas ele não se deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você irá colher. Então, o método de correção do Pai perfeito está pautado na lei da semeadura. É por isso que Deus não lança ninguém no inferno. O inferno não foi preparado para o homem. E o inferno não é um castigo para o homem. Jesus deixou bem claro que o inferno foi preparado para o diabo e foi preparado para os seus anjos, os demônios. O grande problema é que o mesmo pecado de rebelião luciferiana foi o mesmo pecado de rebelião adâmica. O mesmo pecado que Lúcifer cometeu se rebelando contra Deus é o mesmo pecado que eu também cometo. É o mesmo pecado que toda a raça humana cometeu, se rebelando contra Deus, pulando para fora de Deus, vivendo como se Deus não existisse, não querendo Deus. É o mesmo pecado. O Deus não criou o inferno para o homem, só que o homem, ele se joga lá porque o homem é doente. E a doença do homem se chama pecado. E a solução e o remédio para a humanidade, o Pai mandou. O Pai perfeito mandou. Tem um nome, o remédio se chama Jesus Cristo. Toma Jesus Cristo, que tu se livra do inferno. Há um remédio. Mas acontece que eu rejeito esse remédio. Então eu, com as minhas próprias mãos, com os meus próprios pés, mergulho no inferno. Deus é o Pai perfeito amoroso, Deus é o Santo de Israel amoroso, como demonstrou Jesus, e Ele não lança ninguém no inferno, nele não há imperfeição. A santidade é algo inegável em relação a Deus, e já que Deus ele é santo, isso nos chama também a responsabilidade da santificação. É algo que como se fosse imperativo, tanto a judeus como também a cristãos. Olha o que Deus fala para Abraão em Gênesis 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Imperativo. Responsabilidade. Agora Deus vai e diz para Israel, Levíticos 11, 45. Porque eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Jesus, através de Pedro, escreve para a igreja, no capítulo 1 da primeira carta de Pedro, verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando falamos da santidade, é um fato. E esse fato nos chama a responsabilidade. E é o imperativo: sejam santos, como eu sou santo. Quando Paulo, ele está escrevendo as epístolas às igrejas, Paulo chama os cristãos de santo. E se você perguntasse para Paulinho, Paulinho, qual é a vontade de Deus para a igreja? Ou para a raça humana, Paulinho responderia citando 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 3. Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, santidade é algo inegável. Santidade é algo irrevogável. Santidade é um imperativo. Mas eu diria também que santidade é preocupante. E eu confesso que, me deparando com outro escritor bíblico, eu fiquei tenso. Eu fiquei preocupado. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, revela o motivo da minha preocupação. E o escritor diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é um fato
é um fato inegável, é um fato irrecusável, mas também é um fato preocupante, porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, confesso que fiquei preocupado a semana inteira. Confesso que eu dormia, acordava pensando sobre o tema chamado santificação. Esse atributo que é tão necessário para que possamos ver a Deus. Então eu fiquei pensando sobre o pensamento ortodoxal do tema santidade que paira no Brasil. Eu vou traduzir para você. Eu fiquei pensando sobre o pensamento tradicional que paira no mundo cristão brasileiro. Em outras palavras, o que um cristão brasileiro entende por santidade? O que é santidade? O que é ou quem é o santo? Eu julgo necessário saber. Porque se eu não souber, possa ser que eu corra o risco de não ver a Deus. Então eu preciso saber o que é santidade. E depois de muito pensar, eu cheguei em 4 respostas que foram respostas que fui percebendo, justamente conversando com pessoas, justamente tentando entender como é que funciona a nossa cabeça no Brasil acerca da santidade. Então eu cheguei aqui em 4 conclusões, eu quero compartilhar com você. O primeiro pensamento seria santidade como um significado de perfectibilidade moral. Primeiro, santidade, segundo algumas pessoas, é perfectibilidade moral. Algumas pessoas entendem assim. Algumas pessoas que conversei fui anotando e percebendo isso. E o que seria então perfectibilidade moral? Nada mais, nada menos do que uma vida sem pecado. Isso seria perfectibilidade moral. Uma vida sem pecado. Então eu, partindo desse pressuposto, eu te pergunto, quem é o santo? Quem é o santo? Vou parafrasear Jesus e dizer, quem é o santo, atire a primeira pedra. Porque se santidade é perfectibilidade moral, é uma vida sem pecado, quem não tem pecado? Então, quem seria o santo? Mas suponhamos, conversando hipoteticamente, vocês conhecem uma pessoa que não tem pecado. E aí você então olha, não, aqui, está aqui. O santo está aqui. O perfeito está aqui. É esse aqui que é o perfeito, esse aqui que é o santo. Ainda assim, este seria pecador. Porque quando a Bíblia fala e trata sobre pecado, a Bíblia distingue pecados de pecado. E a Bíblia fala de pecados como prática, é o que eu faço. Mas quando ela fala de pecado, não é o que eu faço, é quem eu sou. Então, quando a Bíblia fala de pecado, Santo Agostinho batizou isso de pecado original. E baseado no Salmo 51, quando o salmista escreveu, em pecado eu fui formado. Eu praticando ou não, eu já fui formado em pecado. Eu praticando ou não práticas de pecado, eu já fui gerado em iniquidade. Então, mesmo que eu não tivesse práticas de pecado, ainda assim eu sou pecado. Porque quando Cristo morre por nós, Ele não morre para poder cancelar as práticas do pecado, porque isso aí é consequência da causa. Eu só pratico porque sou pecado. Então Cristo veio cancelar a minha condição de pecador e me dá força para não praticar o pecado. Agora eu tenho força, mesmo sendo pecador, eu consigo vencer a prática do pecado, porque tenho o sangue do Cristo ao meu lado. É assim que funciona. Esse pensamento está certo? Sim. Está correto.
Mas tem outro grupo que também conversando, analisando, pensando, e não é de hoje, tá, queridos? Que eu não fiquei uma semana pensando sobre isso, mas é de tempos, pensando sobre o entendimento que nós brasileiros temos sobre santidade. E tem um grupo que entende que santidade é algo futurístico. Nesse sentido, a santidade é como se fosse uma linha de chegada. Nesse sentido, a santidade é como se fosse um fim. Nesse sentido, a santidade é como se fosse uma trajetória em que você não é santo, mas quando você atingiu a perfeição, a santidade, você se torna santo. Então é um fim. É lá no final que vamos alcançar a santidade. E os que assim acreditam, eles pegam aquele versículo que Paulo ele vem dizer, e me parece que Paulo ainda também não tinha alcançado a santidade que tanto ele esperava. E Paulo usa um pouco da humildade. Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 3, verso de número 12, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja santo, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Esse pensamento está certo? Sim, esse pensamento também está certo. Um terceiro grupo de pessoas que pensam sobre a santidade, que eu fui analisando, é a interpretação de que santidade é algo inatingível. Pois se santidade é sinônimo de perfeição, quem é o perfeito? Logo, pela humanidade, nós não conseguimos atingir a perfeição. Então, santidade é algo inatingível, é algo inalcançável. E também isso tem base bíblica. A Bíblia fala em 1 João, no capítulo de número 1, verso de número 8. João ele vem e diz assim: se dissermos que não temos pecado, defeitos e imperfeições, enganamo-nos a nós mesmos. É por isso, queridos, permita-me aqui abrir e confessar algo para os irmãos. É por isso que quando eu encontro um crente muito santo, eu fujo. Por isso que quando eu encontro uma igreja que é perfeita, sabe? Na primeira conversa você vai ter com o camarada. Não, pastor, porque lá na outra igreja eu fiz, eu aconteci, e o cara demonstra, sabe, santidade e perfeição. É a primeira e última conversa. Eu não me aproximo mais não. Porque a santidade dele me constrange, eu sou muito pecador para ficar perto de uma pessoa dessa aí. E nem nessas igrejas eu não entro, nem passo muito perto, porque é capaz de eu cair. Então deixa eu me afastar disso daí. Porque a Bíblia diz, está aqui, ó, se tu está achando que tu é tudo isso aí que tu está achando que tu está enganado. E tu está enganando muita gente, tu não está com essa bola toda não. Tu não é. Tu é pecado. Tu é pecador. E tem uma quarta linha de pensamento que, tentando entender aí o que nós cristãos brasileiros entendemos sobre santidade, e alguns entendem que santidade é só para pessoas excepcionais. São pessoas seletivas que conseguem ser santos. Tipo assim, Jesus é o único santo, pessoa excepcional. Mas na Bíblia não tem mais nenhum santo? Tem um cara que foi arrebatado, Enoque, pessoa excepcional. Tem um outro também que foi arrebatado, Elias, pessoa excepcional. Tem um que era a mansidão, a encarnação da mansidão, cuidava de um povo de dura cerviz, Moisés, e ele era muito manso, muito calmo, pessoa excepcional. Quando morreu, não achou o corpo dele. E aqui na nossa realidade, tem alguém que é santo? Ah, tem. O pastor, pessoa excepcional. Parece que quando a pessoa recebe o título de pastor, pronto. Ah, peraí que eu vou mandar o teu problema para o meu pastor, porque ele é excepcional. Quando ele falar, Deus vai bradar, Deus vai. Pessoa excepcional. Aos que pensem, irmãos, me perdoem. Aos que pensem que a santidade é só para algumas pessoas, não são para todas. E esse pensamento está certo? Eu acredito que também está certo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Todos esses pensamentos, mesmo estando certos, ao meu ver, eles transformam a santidade em um negócio chato. Ao meu ver,
eles transformam a santidade em algo inalcançável, que não é feita para mim. Ao meu ver, é algo como se fosse, a santidade é como se fosse um fardo, ela é difícil de ser carregada, ela é difícil de ser usada, desfrutada. E é por isso que, sempre quando eu tenho os meus conflitos, e talvez você já percebeu que o pastor Rodrigo, ele tem alguns conflitos e ele vai para a Bíblia. E como pastor dessa igreja, eu te aconselho, se existe algo que pode te esclarecer, é a Bíblia Sagrada. Eu te aconselho a ler a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada, quando eu leio acerca da santidade, eu percebo que a santidade, ela é tudo isso sim, mas ela é apresentada de modo natural. Pela Bíblia Sagrada, as expressões que são usadas, principalmente no Velho Testamento, são mais de 800 expressões usadas sobre santidade, que denota vivência, que denota rotina, que denota fluidez cotidiana. A santidade é um elemento simples. Os crentes mistificam tudo. A santidade é um elemento humilde. Os cristãos que divinizam tudo. Quando pegamos o Velho Testamento, a santidade flui através de uma intimidade com Deus. Grudou em Deus, a perfectibilidade de Deus começa a impregnar em nós. E assim como Deus, o Pai perfeito, Ele está andando, eu andando com Ele, essa santidade e essa perfeição começa a grudar em mim, e por isso eu passo a ser um elemento santo, porque eu estou andando com Ele. Tanto que quando Pedro, ele escreve à igreja, olha como é que Pedro, ele classifica a igreja, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Para quem que Pedro está escrevendo? Para a igreja, pessoas imperfeitas, um grupo chamado igreja composta por pessoas defeituosas, por pessoas egocêntricas, por pessoas às vezes individualistas, por pessoas às vezes até racistas. E Pedro olha para esse grupo, vocês são santos. Mas por que nós somos santos, Pedrão? Aí Pedro vem e diz, porque a igreja está do lado do Cristo, andando com Cristo, é noiva do Cristo, e todos que andam com Cristo, andam com o Pai, porque o Pai é revelado pelo Cristo, porque o Cristo revela o Pai, e a perfectibilidade do Pai, conforme você vai andando com Ele, vai grudando em você, fazendo de você uma pessoa santa. Você não vai ser santo, se você anda com Cristo, você já é santo, mesmo com imperfeições. E já que essa perfectibilidade, ela vai grudando em mim, então eu entendo de modo mais didático e simples, que a santidade nada mais é do que uma roupa. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu não vou cantar para não humilhar ninguém, para não quebrar o departamento do louvor. A santidade nada mais é do que uma roupagem. Se voltássemos para o primeiro texto lá atrás, Mateus 5,48, talvez o que Jesus está querendo dizer é assim, filhinhos, Igreja Batista Lagoinha, São Miguel Paulista, turma da noite, turma do noturno, dos bagunceiros, essa turma aí, dos imperfeitos, filhinhos, se vista da roupa chamada santidade, como o Pai se veste dessa roupa. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Mas eu queria ainda algo mais didático, entender a santidade de um modo mais simples. E aí então eu cheguei no meu professor, eu cheguei em Paulinho, meu professor, eu falei, ei Paulinho, como é que é esse negócio de santidade, de roupagem? Aí me explica, porque eu entendi até aqui. E Paulinho, então, ele me levou a Colossenses capítulo 3, verso de número 12. Olha só o que está escrito aqui em Colossenses capítulo 3, verso de número 12. Paulinho escrevendo, dá uma olhada, ó. Vestivas, pois, como eleitos de Deus, santos
e amados. Aí como é que eu visto? Visto do quê? Você pode se vestir da meia de entranhas de misericórdia. Aí você coloca a calça da benignidade, o cinto da humildade, quem sabe uma camiseta polo da mansidão, um colete talvez da longanimidade. Mas para suportar aos outros, eu peço para que você coloque então um casaco do suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, por isso ele é perfeito, assim fazei vós também, para que possa ser perfeitos. E sobre tudo isto, vistam-se do traje do amor, que é o vínculo da santidade, da perfeição. Isso é santidade. Se fôssemos sintetizar o que Paulinho está falando aqui, entranhas e misericórdia fala de você ter misericórdia sincera. Quando fala do amor, um amor, por exemplo, que é incondicional. Porque me parece que nas nossas relações de amor, nós não somos ou não temos um amor incondicional. Vou te dar um exemplo. A mulher chega em tu e fala assim, faz isso para mim. E tu vai e faz. Só que no teu pensamento, mas quando eu pedi para fazer isso para mim, não fez. Isso não é perfeição. O amor incondicional é perfeito. Ele não tem pensamentos maliciosos, não tem pensamentos duvidosos, dúbeis. Benignidade, seja bom, faça o bem. Humildade, não seja arrogante e soberbo. Longanimidade, suportar um ao outro, perdão, amor, paz, gratidão, ser a habitação da palavra. Tudo isso é o que Paulo está escrevendo aqui em Colossenses, e tudo isso é santidade, perceba? A santidade é esse tipo de vestimenta. Simples. Então será que dá para ser santo? Será que dá para tu perdoar? Se vestir do perdão, do casaco da humildade, sim. Então eu oro, queridos. Eu oro para que Deus ele venha quebrar a maldição do misticismo gospel que impera no Brasil. Porque me parece que às vezes nós que somos crentes somos magos, feiticeiros. Parece que a gente quer divinizar algo que nem o próprio Deus divinizou. Nós queremos transformar algo que não é. A santidade é pura. A santidade é simples. Como o Evangelho de Deus é puro. E como o Evangelho de Deus é simples. Então eu oro. Oro para que Deus venha nos livrar das amarras da religiosidade. Porque não é só o pecado que nos prende, mas a religião também nos prende. E a religião mata, tão quanto o pecado. Mas o Evangelho de Deus e a palavra de Deus gera vida. Se você está morrendo, então talvez você não esteja comendo a palavra de Deus. Mas se você comer a palavra de Deus, que é pura e simples, você vai ter vida. Então eu oro para que nessa série que eu inicio hoje com o tema santidade, que Deus venha tirar toda a escama religiosa de nossos olhos, para que sejamos preparados para ver o que Deus irá manifestar através das nossas vidas no terreno chamado São Miguel Paulista. Que Deus os abençoe, Santo de Deus.